Agora, dando andamento aos trabalhos, eu passo a palavra à professora Maria Rosa Lombardi. Ela é graduada em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, tem mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp, doutorado em Relações de Gênero, Trabalho e Profissões pelo Centro Nacional de Pesquisas Científicas, na França, e pós-doutora no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ela é pesquisadora plena da Fundação Carlos Chagas e desenvolve estudos na área de conhecimento da sociologia, com ênfase em estudos de gênero. A senhora tem 20 minutos. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Agradeço aos organizadores do evento, que conheci pessoalmente hoje, bastante jovens. Estou muito satisfeita pela continuidade da pesquisa de gênero no Brasil pelas novas gerações, né? Bom, eu trago aqui alguns dados de pesquisa, vou passar rapidamente, porque também não vai dar tempo de falar sobre tudo, mas, enfim, eu vou falar alguma coisa sobre um estudo que foi desenvolvido tentando verificar as características do trabalho formal e informal, dando atenção especial às intersecções de gênero e raça, né? Então, para começar, eu gostaria de dizer que o conceito de informalidade ele é um conceito polissêmico e em transformação através dos tempos, né? Desde os anos 70, quando a OIT, em estudos pioneiros, definia, né, o setor informal como da economia urbana, que era entendido como um fenômeno muito típico de países subdesenvolvidos, né? Em que as relações mercantis não estavam suficientemente plenas, né, para agregar a maior parte da mão de obra disponível, que, então, exercia outras atividades alternativas. Mas, naquela ocasião, havia a concepção de que esse era um momento, né, da economia e que, com o crescimento e o desenvolvimento econômico, o setor informal diminuiria, e que era uma coisa típica desse tipo de economia. Desde esse momento até os anos 2000, quando a própria OIT, né, vai adotar uma abordagem mais ampla e vai reconhecer a importância social e política das atividades informais, cunhando um novo termo, né, de economia informal. Quer dizer, nesse momento, nos anos 2000, frente às grandes alterações do próprio mercado de trabalho, a desestruturação, né, dos mercados de trabalho mundiais e a entrada do trabalho informal também nos países centrais, né, através da migração, etc., etc., etc. Então, reconhece-se que, sim, existe uma grande atividade informal que é muito importante para a dinâmica econômica, né, que engloba uma diversidade e um dinamismo próprio, né, e que, no fim, a própria OIT acaba reconhecendo que, em termos de formalidade e informalidade, é muito variável em todas as economias, podendo ir da formalidade plena à informalidade plena também. Então, que era um mundo que, enfim, não ia desaparecer, muito pelo contrário, tinha assumido novas formas, né? Há também uma outra concepção sobre a informalidade que tem sido desenvolvida por uma pesquisadora brasileira bastante conhecida na área, que é a Maria Cristina Cacciamali, né, que fala em processo de informalidade, quer dizer, os setores formal e informal da economia não podem mais ser concebidos separadamente ou desconectados, na medida em que a nova dinâmica econômica subordina o setor informal ao processo de acumulação capitalista. Então, ela propõe o termo processo de informalidade, né? E esse processo estaria associado muito ao momento presente, em que a gente teria, então, diferentes formas de autoemprego, por exemplo, através de pequenas empresas, conta própria, né? Concomitantemente a um movimento de reorganização do trabalho assalariado, né? Com crescimento de diversas formas de emprego flexível, em todos os setores econômicos, sobretudo através da terceirização,
E alguns estudiosos ainda denominam este processo como a nova informalidade, quer dizer, diferenciando-a daquela antiga, inicialmente identificada pela OIT nos anos 70 nos países subdesenvolvidos. O que a gente tem que remarcar é o seguinte, quer dizer, à medida que essas mudanças econômicas e sociais elas vão acontecendo, estão associadas ao processo de aprofundamento da globalização e da acumulação flexível, novas questões vão sendo colocadas, né, para a discussão, né, e a própria definição do que é informalidade vai sendo revista, né, ao mesmo tempo que se reconhece que hoje é um fenômeno presente no mundo todo, tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, né, e que atinge todos os setores econômicos. No Brasil, especificamente, né, quer dizer, os conceitos de formalidade e informalidade, eles referidos ao trabalhador, eles foram sendo construídos associados à noção de direito e de cidadania. Aqui a Casa de Direito sabe muito bem disso, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, então vai regular, né, pela primeira vez, regras mínimas, né, para das relações de trabalho. Então, a jornada de trabalho, a duração, o salário mínimo, o direito a férias, etc., né? E os trabalhadores que tinham esse direito garantido passaram a ser entendidos como formais e os demais como informais, né? E, portanto, até hoje, né, ter trabalho formal no Brasil passou a ser sinônimo de ter carteira assinada, né? E há uma clivagem muito importante entre esses dois segmentos do mercado de trabalho. Bom, nessa apresentação, eu vou trazer algumas reflexões, né, sobre o trabalho na informalidade e o seu contraponto à formalidade, né, na ótica de gênero e raça. Eu devo dizer que há muitos estudiosos no Brasil e na América Latina sobre a questão da informalidade, mas são muito poucos os que agregam as perspectivas de gênero e raça nas suas análises. Uma delas, a professora Helena Lavinas, aqui presente, né? Bom, então, um pouquinho sobre a pesquisa que foi feita em parceria com a professora Ângela Araújo, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, né? Foi uma pesquisa sobre dados quantitativos, usando as PNADs, né, dos anos de 2001 a 2009, em termos longitudinais, aprofundando-se as informações para 2009. Eu aqui trago essa análise e faço algumas atualizações para 2012 dos dados possíveis. A pesquisa que a gente desenvolveu, essa pesquisa quantitativa, tinha 3 questões centrais. Quem são esses trabalhadores informais, né? Onde eles estão inseridos e quais são seus rendimentos. Fizemos um recorte metodológico a partir da variável posição na ocupação, que é uma variável utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nas suas pesquisas, né? E isso tem um limite claro, quer dizer, de fato, nós estamos trabalhando aqui com um recorte de informalidade, que quer dizer trabalho protegido versus trabalho não protegido pela legislação, né? Consideramos como informais os trabalhadores domésticos sem carteira assinada, os trabalhadores não remunerados, que é uma categoria que existe no Brasil, eu não sei se os estrangeiros têm conhecimento disso, os empregados sem carteira assinada e os conta própria, né? E os trabalhadores formais, então, são aqueles com carteira assinada, os militares, os funcionários públicos e os empregados domésticos com carteira assinada. É claro que essa investigação ela gerou uma enorme massa de informações, mas o que vai se procurar demonstrar aqui, né? Em primeiro lugar, que o informal não é um setor homogêneo, muito ao contrário, né? O que o caracteriza é a heterogeneidade de situações de trabalho devido às diferentes posições que os trabalhadores ocupam na informalidade. E, em segundo lugar, que as desigualdades sociais estão presentes e se reproduzem, né? Diante das desiguais oportunidades que mulheres e negros têm frente a brancos e homens, né,
tanto particularmente no formal, mas também no informal. Quer dizer, as desigualdades se reproduzem nesse setor. Bom, apenas para dar um panorama geral, dados muito conhecidos, né, de todos nós, estão na mídia, né, que nesses 12 anos houve um crescimento muito importante, né, da ocupação, né, no Brasil, com um acréscimo de 19 milhões e 255 mil trabalhadores, particularmente entre os anos 2003 e 2004, né, que foi a retomada do desenvolvimento econômico depois de uma década de muita estagnação, de muita instabilidade. Esse crescimento da ocupação ele aconteceu prioritariamente para as mulheres, né, a gente vendo, por exemplo, essa tabela a seguir, que é uma tabela de índice, na última linha, em 2012, a gente pode ver a diferença justamente da evolução da ocupação feminina, que cresceu 31% nessa década, contra a masculina, que cresceu 22%. Então, houve um crescimento no período particularmente favorável da ocupação feminina, né? Esse crescimento ele vai se dar em todas as posições da ocupação que nós estamos analisando aqui, com exceção feita ao trabalho doméstico com carteira, como a Márcia já tinha falado, o nível de formalização ainda é muito pequeno entre as empregadas domésticas, né? E o trabalho para a subsistência. Nós temos uma categoria de trabalhador nas nossas pesquisas que são trabalhadores para a produção, que produzem para consumo próprio e para a construção e para uso próprio. Nós excluímos esse grupo de trabalhadores do nosso recorte do informal, entendendo que eles são trabalhadores para a subsistência, né? Nesses 12 anos, é muito importante remarcar o crescimento dos conta própria. Quer dizer, houve um crescimento muito importante dessa posição na ocupação, particularmente entre as mulheres, né, que pode significar muitas coisas, inclusive uma prestação de serviço indireta a empresas, né, através de terceirização. Então, foi uma década, 12 anos, que houve uma reestruturação do mercado formal, né, e uma diminuição dos empregados sem remuneração, seja porque a pesquisa ficou mais precisa ao captar as informações, e seja porque uma parte deles ingressou no mercado de trabalho remunerado. Então, eu já passei essa. Esse gráfico tenta mostrar a evolução da ocupação formal e informal, aqui, no caso, para homens, na década, né? Então, os informais são vermelhinhos e os formais azuis. Nós vemos, então, que partimos em 2001, né, com uma informalidade masculina em torno de 60% da mão de obra ocupada, né, para terminar em 2012 com 50%. Então, foi um movimento referendando o que a gente já viu anteriormente, de grande formalização do trabalho. No caso das mulheres, o movimento ainda é mais espetacular. Quer dizer, a gente, nos últimos 3 anos, de 2009 a 2012, a gente vê uma inversão da tendência. Se, em 2001, 58% das mulheres trabalhavam informalmente, né, em 2012, esse índice passa para 47%, e nós temos o contraponto, quer dizer, você tem um aumento da formalidade. Quer dizer, a formalidade ultrapassou a informalidade no que se diz respeito à ocupação feminina. Quais são as outras características que a gente pôde apontar sobre o mercado informal em comparação ao mercado formal de trabalho? Primeiro, o formal é mais branco e o informal é mais negro, né? Isso é, sobretudo, válido para as mulheres. 58% das trabalhadoras formais se classificam como brancas e apenas 46% das informais. Sabemos que, no Brasil, há uma autodeclaração de raça, né, e cor. Então, há uma declaração e há realmente uma preferência, né, das empresas pelas brancas, etc. Tudo isso a gente já sabe. Há uma maior concentração de negros e negras entre os trabalhadores domésticos, né? O informal é um refúgio para os trabalhadores mais velhos e para jovens e crianças.
Então, a gente vai ver que, no informal, você vai ter pessoas mais idosas trabalhando, com mais de 50 anos, isso para ambos os sexos, né? E também uma quantidade muito grande de crianças e adolescentes, sobretudo de meninos. Então, eu trouxe aqui algumas as tabelas seguintes. As 3 primeiras colunas mostram a distribuição por idade dos homens, né? No total, na ocupação formal e na informal. A parte de cima, quer dizer, a branca, a parte clara, significa pessoas de 50 anos ou mais. Então, a gente vê que eles são muito superiores na ocupação formal do que na formal, sobretudo devido aos contrapróprios que a gente vê aqui, né? Acho que eu vou fazer como a Márcia. Então, a gente vê essa grande participação de homens mais velhos na área como contrapróprias. E aqui, entre os sem remuneração, a gente vê uma participação enorme de crianças, né, de 10 a 19 anos, e de adolescentes, 10 a 14 anos, e adolescentes de 15 a 19 anos. Quer dizer, entre os homens, a gente tem, entre os homens não remunerados, a gente tem 60% de crianças e adolescentes. Isso é um dado chocante, né, quando a gente pensa no futuro dessas crianças, né, porque teriam que estar na escola. A mesma distribuição a gente vê para as mulheres, e vemos também que, no informal, há a prevalência das mulheres mais velhas, que estão também como contrapróprias e sem remuneração. Não podemos esquecer aqui o papel daquelas mulheres mais velhas que não têm qualificação, são menos escolarizadas e ajudam, entre aspas, famílias, grupos familiares, etc., 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 né? Então, há uma clivagem muito importante de idade, né, no informal versus o formal. Os mais escolarizados se inserem no formal, então 70% das ocupadas e 53% dos ocupados cursaram, no mínimo, o ensino médio, quer dizer, 11 anos e mais de estudo, né, no formal. E, no informal, as porcentagens são muito inferiores, como a gente pode ver aí. Por exemplo, 2 tendências que eu acho que devem ser remarcadas. Primeiro, que as mulheres são mais escolarizadas que os homens em todas as ocupações, em todas as posições na ocupação informal, né? E isso decorre do aumento da escolaridade dos brasileiros e, particularmente, das brasileiras, né? E, entre todas as posições na ocupação analisadas, os menos instruídos são os trabalhadores domésticos, né? Ainda que elas sejam mais instruídas que eles. Então, só para mostrar aqui essa mesma tendência, né? Quer dizer, entre as mulheres ocupadas, a linha vermelha é a formal, a linha verde é o informal. Então, vemos lá em cima a grande disparidade de escolaridade, né, entre mulheres, pelos 2 segmentos, né? No caso dos homens, também é uma disparidade, mas muito menor em termos de escolaridade, né? E vemos que os homens, você tem mais homens sem instrução ou com menos de 1 ano de instrução no informal do que mulheres, por exemplo. São as últimas 3 barras lá embaixo, a verde, no caso, né? Bom, quanto à jornada de trabalho, os brasileiros, a maior parte dos brasileiros ocupados trabalham a jornada normal de 40 a 44 horas por semana, né? O meio período é mais comum entre as mulheres, mas deu para perceber uma variação de jornada conforme o segmento formal e informal. No formal, a maior parte dos trabalhadores segue a jornada padrão, né? E o meio período é bem menos comum para todo mundo, um pouco mais para elas do que para eles. No informal, 2 tendências a gente pode identificar. Em primeiro lugar, as jornadas são mais variadas e flexíveis, até pela falta de regulamentação, né? Os homens se distribuem por vários tipos de horários de trabalho, mas tem uma parcela importante de 21% que trabalha mais de 49 horas por semana.
Quer dizer, um sobretrabalho aí importante masculino. E, no caso das mulheres, a maioria trabalha em período parcial, né? Então, essa é uma diferença. As atividades econômicas com maiores proporções de ocupação informal são essas que nós já conhecemos, né? A começar pelas atividades agrícolas e relacionadas, os serviços domésticos, serviços pessoais e coletivos, a construção civil, os serviços de alojamento e alimentação, comércio e reparação, mas, referendando essa nova percepção de que a informalidade está no coração da formalidade, a gente tem ali 35% de ocupação informal dentro da indústria da transformação, que sempre foi uma área de grande formalidade do emprego, né? Foi a área emblemática, né, da formalização. Quanto aos rendimentos, é muito importante notar, isso é um rendimento hora médio, né? Primeiro, duas tendências muito importantes, né? Que os informais ganham muito menos que os formais por hora, né? E que as mulheres, sejam elas formais ou informais, ganham menos que os homens. Se a gente descer pelas posições na ocupação que nós estamos analisando, a gente vai ver que os que ganham menos, novamente, são os trabalhadores domésticos e que há mais chance de ganho entre os conta própria. Então, também é uma opção, digamos, racional, ser conta própria, né? E trago aqui dois gráficos muito interessantes. Isso é a média do rendimento hora em ocupações formais, nesse gráfico, segundo o sexo, a raça e os anos de estudo. Então, em primeiro lugar, a gente vê que, apesar de que há uma hierarquia de ganhos entre homens, mulheres e por raça, até antes do ensino médio, se a pessoa tem até menos que o ensino médio, até 11 anos de estudo, os ganhos são relativamente aproximados. A grande diferença começa a acontecer quando a pessoa tem o ensino médio completo e nível superior. E aí a gente vê uma clara diferenciação por sexo e por raça. Em primeiro lugar, ganhando mais os homens brancos, em segundo lugar, os homens negros, em terceiro lugar, as mulheres brancas e, em quarto lugar, as mulheres negras. Isso é o retrato do formal. No informal, a gente vê um movimento parecido, só que todos os ganhos são inferiores. E apenas notar, né, que as mulheres informais elas ganham muito menos, as negras no informal ganham muito menos, que é 8,49 a hora, do que as negras no formal, 10,43. Tá? Apenas para terminar, né, eu acho que muitas coisas a gente já falou, né? Apenas eu queria remarcar que, apesar da grande formalização da década, né, da ocupação brasileira, o setor informal continuou a crescer em taxas mínimas, mas continuou a crescer. E continuou a crescer a partir da incorporação de mulheres. Então, nesse sentido, aí a gente pode dizer que houve uma reprodução da desigualdade de gênero, né? Nos últimos anos, porém, de 2009 a 2012, se notou uma pequena inflexão nessa tendência. A gente tem o trabalho informal masculino crescendo a taxas maiores do que o informal feminino. E aí vale a pena colocar uma questão: será que isso já seria reflexo do aumento da flexibilização dos contratos de trabalho? Não sabemos, só acompanhando, né? Algumas coisas eu já falei, né? Mas eu queria terminar com os rendimentos, né? Dizendo que, afinal, se nós brasileiros ganhamos pouco, né? De forma geral, os informais eles ganham menos que os formais, as mulheres ganham menos que os homens, independentemente de raça e cor. E, nesse estudo, a gente viu a repetição de uma conhecida pirâmide de rendimentos aqui no Brasil, em que os homens brancos ganham mais do que todos, seguido dos homens negros, das mulheres brancas e, em último lugar, das mulheres negras. E essa pirâmide ela foi identificada tanto no setor informal
como no setor formal. Então, eu trago a contribuição dessas referências aqui que me ajudaram a compor a apresentação e agradeço.